Preço teto, uma ferramenta aí muito usada para vários investidores para saber exatamente quais ações comprar e quando vender. Ferramenta muito popularizada pelo grande Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da bolsa. Se você entrar no YouTube, vai ver que tem muito vídeo falando em preço teto, qual o preço teto de uma ação, preço teto da Klabin, da Taesa, etc. E, enfim, é algo ensinado por muitos investidores e muitos canais, o que torna peculiar eu te afirmar que eu não uso preço teto. Eu gravei esse vídeo só para te explicar o porquê e para te ajudar aí a tomar as melhores decisões para sua vida. Então, qualquer coisa, comenta aqui. Você usa preço teto? Sim ou não? Antes de mais nada, o que é o preço teto? Quando eu falo preço teto, eu me refiro à regra e à conta de preço teto muito usada e popularizada pelo Barsi. Basicamente indica qual o preço limite para comprar e manter uma ação pensando em margem de segurança, né? Pensando em comprar uma ação boa, só que também a um preço atrativo, que é uma ideia que eu concordo totalmente. Mas basicamente, o preço teto, ele é construído com base no dividendo pago pela ação. Seja aí no dividendo dos últimos 12 meses ou na média dos dividendos distribuídos nos últimos 3 ou 5 anos, ou ainda considerando um dividendo futuro, né, uma estimativa de dividendo futuro e usando aí a margem de limite de 6% de dividend yield. Então tá claro, eu vou te explicar agora como calcular o preço teto e aí vai ficar bem claro, te garanto. Então vamos lá, qual é o ponto, tá? Como é que se calcula o preço teto? Você primeiro calcula qual é o dividendo a ser considerado, né? Se é o dos últimos 12 meses, dos últimos 3 anos, últimos 5 anos ou o dividendo projetado. E aí divide o dividendo pago por ação, de uma determinada ação, por 6% ou 0,06, que é a mesma coisa. Por que isso? Porque o preço teto é igual ao preço máximo que você aceitaria pagar por uma ação, considerando que você aceita ter um mínimo de 6% de dividend yield. Logo, preço teto é igual ao preço da ação se ela tivesse um dividend yield de 6%. Há um exemplo prático aqui para que isso fique muito claro. Vamos pegar aqui as ações da Ambev. Você entra em qualquer site como Investidor 10, por exemplo, você vai ter lá vários dados sobre a Ambev, incluindo também seus dividendos pagos aí nos últimos anos, né? Chegou aqui, tem aqui ó, o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio. E aí você pode ver ó, que em 2019 ela pagou 49 centavos de dividendos, em 2020 41 centavos, em 2021 né, 47 centavos, mais 13 dá 60, mais 0,07 dá 67 centavos e 2022 76. Então o que a gente tem aqui na média entre esses anos? 76 centavos aí de 2022, mais os 67 centavos de 2021, mais os 41 centavos de 2020, mais os 49 centavos de 2019. Vamos somar também 2018 para fazer uma média de 5 anos. Então, 2018 ela distribuiu 32 centavos, mais 16 dá 48, mais 7 dá 55. Então, mais 55 centavos. Então, ela distribuiu aí um total de R$ 2,88 de dividendos, ou juros sobre capital próprio, aqui para simplificar, eu estou considerando a mesma coisa, em 5 anos. Então, eu divido por 5. Eu vou ter uma média de 57 centavos distribuídos por ação. Se eu fosse aceitar ter um yield de 6%, eu deveria dividir isso aqui por 0,06 e nisso a gente chegaria no preço teto por essa ação, que seria R$ 9,60. Sabendo o preço teto, você compara com o preço atual da ação e você percebe que o preço está acima do suposto preço teto aqui. E mesmo se você considerar apenas o dividendo do último ano, nesse caso aqui, ó, 76 centavos por ação e dividir pelo yield de 6%, o preço teto seria de R$ 12,70, também no caso da Ambev, inferior à cotação atual. Então, se você usa essa estratégia, você não compraria Ambev, por exemplo, ou se tivesse em carteira, venderia. Dito isso, explicado aqui que é preço teto, para que você entenda os motivos pelo qual eu não uso e pelos quais eu prefiro outra forma de usar para selecionar ações, eu preciso trazer 3 premissas aqui. A primeira premissa é que eu entendo que todo investidor de longo prazo, com mínimo de tolerância ao risco, tem que ter ações na sua carteira. Pode ser 5% da carteira, pode ser 10, 20, 30, 40, 50, mas tem que ter, tem que estar comprado em bolsa. Ações, elas podem ir muito mal por períodos de 1 ano, 2 anos, 5, 10 anos inclusive, mas no longo prazo de verdade elas vencem. Foi assim nos Estados Unidos, que você pode ver gráficos do livro The Stocks for the Long Run. O primeiro em que ele compara o retorno real de ações, o retorno real de títulos de renda fixa, dinheiro parado em caixa e de ouro, e nada foi
superior do que ações. Esse outro aqui, em que é comparado o retorno real máximo e mínimo de ações, títulos de médio prazo de renda fixa e de curto prazo. E aí, em períodos mais longos, as ações têm retornos médios bem maiores. Ou esse outro aqui, que mostra o risco de ações, títulos de renda fixa de médio e curto prazo, e mostra como o risco das ações no longo prazo é diminuído. E por fim, essa tabela, né, que mostra em quantos por cento dos períodos de 1 a 30 anos as ações venceram ativos de renda fixa de médio ou curto prazo, e no longo prazo quase sempre as ações venceram. E foi assim no Brasil, inclusive, né, em que aqui no Clube do Valor a gente calculou o retorno real da bolsa contra o retorno real da renda fixa desde 1975, e em linha verde o retorno real da bolsa foi bem acima do da renda fixa. Então, se você quiser aumentar o potencial de retorno da sua carteira, sim, é sempre bom ter ações nela, até porque se você perder poucos dias na bolsa, os poucos e bons, o seu retorno cai muito. Outro estudo que a gente fez no Clube do Valor é o retorno do Ibovespa de 1996 até 2021, foi de 2.634%, só que esse retorno vai caindo conforme você perde bons dias. Então, se você perdesse os 10 melhores dias da bolsa, esse retorno cairia para 602%. Se você perdesse os 20 melhores dias da bolsa, esse retorno cairia para 207%, que foi abaixo do retorno da inflação nesse período. Se você perdesse os 60 melhores dias da bolsa, aquele retorno maravilhoso cairia para menos 73%. Ou seja, eu acredito que você sempre tenha que ter ações na sua carteira. Guarda essa informação enquanto eu passo para a premissa 2, que eu acredito que você tem que ter clareza sempre sobre quais ações comprar e quando vender uma ação. A partir do momento que você entendeu que, ok, tem que ter ações para carteira de longo prazo, aí vem outra grande dúvida, né, que é quais ações, então? E aqui é um ponto que eu gosto muito da metodologia do preço teto, porque ela traz muita clareza para algo que não é tão claro assim, algo que deixa muitos investidores inseguros e perdidos, né? Quer saber quais ações comprar, e quando vender. E aí a lógica do preço teto é muito clara, né? Compre abaixo do preço teto, venda acima do preço teto. Eu concordo com isso, só que eu sigo outra metodologia para decidir quando comprar e quando vender. Eu uso uma estratégia chamada de as ações mais baratas da bolsa. Inclusive, eu explico, né, em certo grau de detalhe, num PDF super completo em que eu ainda revelo 10 ações baratas nesse mês. E o que a gente está combinando aqui é que você pode ter acesso de forma gratuita a esse PDF, esse e-book, pelo menos por hora. Eu penso muito em vender ele no futuro, apertando nesse botão aqui. Então, se você quiser conhecer a minha estratégia, as diferenças para o preço teto e 10 ações baratas, aperta aqui nesse botão. Dito isso, vamos lá para a terceira premissa que eu tenho, que é pensar em preservação patrimonial antes de multiplicação patrimonial. E aqui eu preciso ser muito transparente e mandar a real ao que eu falo em vários vídeos. Ninguém fica rico investindo. Falando sério, tá? A gente atende aqui muitos clientes no Wealth do Clube do Valor, clientes com R$1 milhão investidos, com 2 milhões, com 5, com 10. E o que todos eles têm em comum é uma renda ativa mais alta por muitos anos, conforme eles foram aí construindo seus patrimônios, suas fortunas. Ou seja, eles enriqueceram trabalhando, e o mesmo vale para todo mundo. É lógico que investir é muito importante, sim, mas na média sua renda ativa, a renda do seu trabalho é mais importante. Por que eu digo isso, tá? Porque tem uma galera que tenta enriquecer pelo atalho, tenta enriquecer apenas investindo, tenta transformar pouco em muito no curto prazo. Só que para isso, esse cara precisa ter uma taxa de retorno anual muito alta, né? De 40% ao ano, 50% ao ano, 60% ao ano. E sabe o que acontece com quem tenta ter uma taxa de retorno anual muito alta? Esse cara acaba se lascando, ele acaba perdendo muito dinheiro. Eu falo com propriedade nisso. Foi o que eu tentei fazer lá com 18 anos, quando eu tentava ganhar 1% ao dia no mercado financeiro e acabei quebrado. Então, por conta disso, eu tenho uma premissa muito clara, que é ganhe dinheiro com o seu trabalho, com a sua renda ativa e use investimentos para preservar e depois multiplicar o seu patrimônio. Eu faço isso aqui para minha carteira, para meus clientes, de duas formas. Primeiro, com a estratégia de alocação de ativos. Segundo, com uma diversificação na parte de ações brasileiras em pelo menos 20 diferentes ações. E com base nessas três premissas, eu consigo te explicar por que eu não sigo o preço teto, que é o que eu vou te explicar agora. Não sem antes falar que, caso você já tenha um patrimônio maior, R$500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões ou mais, e queira a minha ajuda
para criar um plano de investimentos pensando em preservar e depois multiplicar o seu patrimônio, consegui algumas vagas aqui com especialistas do Clube do Valor para sessões gratuitas de análise de carteira. Sessões em que um especialista aqui do clube vai dar uma olhada em como você está investindo, vai encontrar pontos de melhoria e vai sugerir esses pontos para ti de forma totalmente transparente. Você pode agendar uma sessão de análise de carteira apertando nesse botão aqui. Tamo junto? Dito isso, por que eu não sigo o preço teto? Vamos voltar aí para cada uma das premissas. Primeira premissa: ter sempre ações em carteira. Isso aqui é algo que eu acredito ser verdade, então eu sempre vou criar carteiras de longo prazo para os meus clientes, considerando um certo peso em ações brasileiras. Pode ser um peso de 10% de ações brasileiras, pode ser um peso de 15% de ações brasileiras, pode ser um peso de 33% em ações brasileiras. O que importa é que a gente sempre vai desenhar carteiras com um certo peso em ações. Segunda premissa: ter clareza sobre quais ações comprar, quando comprar e quando vender. A gente usa aqui estratégias quantitativas, que vem da escola do Factor Investing, mas que na média a gente compara ações entre si. A gente analisa de forma relativa as ações, chega num ranking mais ou menos como esse, que é o ranking das ações mais baratas da bolsa. Então, em vez de colocar cada ação para lutar contra um determinado fator, que é estar acima ou abaixo de 6% de yield, a gente coloca as ações para lutarem entre si, faz uma comparação entre elas. E esse ranking tem regras claras, né, de rebalanceamento para a gente saber quando comprar e quando vender uma ação. Então, de 3 em 3 meses, a gente dá uma olhada aí na carteira, ações que ficaram caras a gente vende para dar espaço aí às ações que ficaram baratas. E além disso, a gente usa estratégias de alocação de ativos. Basicamente consistem em a gente desenhar uma carteira ideal para cada um dos clientes, como essa aqui, por exemplo, né, com 60% de peso em ações e 40% em renda fixa, montar a carteira e de 3 em 3 meses ver como é que está a nova alocação e fazer os ajustes. Nesse caso aqui, né, num cenário em que renda variável teria ganho peso, a gente venderia um pouco de renda variável e compraria um pouco de renda fixa. E por fim, a terceira premissa: preservar antes de multiplicar. Isso tem a ver com as nossas diferentes alocações de ativos, todas diversificadas. Beleza? É assim que a gente faz. Agora vamos comparar com o preço teto. Ponto 1, ter sempre ações na carteira. Um ponto de atenção aqui, do meu ponto de vista, em relação ao preço teto, é que o preço teto é uma comparação absoluta e não relativa. Ou seja, é possível e até provável que em um determinado momento existam menos ações que estejam aí abaixo do seu preço teto. Até exagerado, pode chegar um momento em que nenhuma passe por esse critério. Algum momento em que a bolsa esteja com múltiplos um pouco mais esticados. Segundo ponto: clareza sobre quais ações comprar e quando vender. Aqui eu gosto muito dessa parte do método, né? Maior respeito é o Barsi, o cara é um gênio, tem resultados comprovados. Mas o que a gente segue aqui é a estratégia de Factor Invest. E sempre que eu falo isso, alguém fala: mas quem é esse cara para discordar do Barsi? Quem está certo? Bilionário da bolsa ou o cara do Clube do Valor? Enfim, até entendo quem pensa isso, mas, poxa, eu acredito que ninguém deve comprar tudo que alguém fala a valor de face. Cada pessoa tem que ter as suas próprias convicções de acordo com o seu temperamento, com a sua experiência no mercado. Enfim, as minhas vieram muito aí do que eu aprendi. Opa, mudou de lado agora, né? Com o Joe Greenblatt, para mim, um dos maiores investidores aí da história, um gestor profissional de investimentos dos Estados Unidos, já atuante desde a década de 80, com um track record fantástico, que escreveu esse livro aqui, em que explica as estratégias que acabam sendo muito parecidas com as minhas. Enfim, acho que cada um aí tem que seguir a estratégia que tem mais convicção. E por fim, no último ponto, né, sobre preservar vir antes de multiplicar, eu volto para o ponto de que, às vezes, vão passar menos ações as regras de preço teto e, eventualmente, sua carteira vai ficar muito concentrada, algo que eu não gosto, porque aumenta muito o risco. Eu entendo que 20 é o número ideal de ações para ter carteira. Se for só focado em dividendos, até dá para ter 10 ações, mas nunca menos do que isso. E vão ter momentos em que vão ter menos do que 10 ações aí abaixo do seu preço teto. Eu sei disso porque a gente acompanha aqui uma estratégia que é a estratégia do Décio Bazin, e nela, embora atualmente a gente tenha aí 9 ações que passam seus critérios, muitas vezes a gente já viu 3 ações, 4 ações, 2 ações ali. O que eu acho uma loucura ter uma carteira de ações só com 2, 3 ou 4 ações. Então é isso, tá? Eu não sigo o preço teto, expliquei aqui os motivos. Não é que eu ache ruim, inclusive tem maior respeito pela metodologia do Barsi. A gente copiou ações do Barsi tempos atrás, o resultado foi surpreendente. Você pode apertar aqui para ver esse resultado. Se você quiser conhecer melhor a estratégia que eu sigo, que é das ações mais baratas da bolsa, aperta aqui nesse link para baixar o nosso e-book, enquanto a gente está distribuindo ele gratuitamente. Um grande abraço e até mais!